Abaixa um pouco o ganho dele aqui, que ele tá ganho, ele tá bem alto, eu falo alto já. É um privilégio estar aqui em cima, aqui, louvando com todos vocês. Pra gente é muito bom ouvir a igreja cantar. A gente se sente ao contrário, né? Quando a gente para, você vê a Daphne para, eu paro, deixa eles cantar. Porque a gente faz ao contrário, né? Pra gente receber de vocês também. É muito bom. Mas eu tô pensando, vamos fazer ensaio com todo mundo, né? Todo mundo aqui 5 horas do domingo que vem, beleza? E aí a gente vai fazer o céu descer pra terra. Amém? Brincadeiras à parte, Doni, dá pra você me ajudar aqui? Vamos dar uma limpada aqui, que eu falando eu tô tentando, mas eu vou me perder no que realmente importa, que é a palavra do Senhor. Com muita honra, quero chamar o pastor João aqui. Cara, o João tem 10 anos, tá indo para 11 anos, né, que Deus colocou esse homem no meu caminho. Ele talvez é um que viu eu bem debilitado. Assim, nós estamos em um ministério diferente, né, do que a gente começou. Então, poucos aqui do ministério não teve a oportunidade de ver como eu estava, né, e o que Deus fez comigo. E esse aqui foi um instrumento usado por Deus para pregar a palavra, para me confortar, para me abraçar, porque quando a gente vem do mundo a gente se vê perdido, a gente vem sozinho, a gente acha que a gente está sozinho, que está todo mundo contra a gente. Então Deus sempre coloca um vaso para te abraçar assim e falar, não, estou com você, cara, pode contar comigo. E às vezes a gente pensa que a necessidade é dinheiro, né, roupa, comida, não é, a gente necessita de um abraço, de uma palavra amiga. E alguém fala, pô, estou com você, estou em oração, vamos ler, vamos conhecer de Jesus. Né? Isso levanta a gente. Obrigado, João. Obrigado. Eu vou orar por você, ó. Posso? Com muito prazer. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, pela vida desse homem, pela vida desse irmão, Pai, que o Senhor colocou na minha vida, na vida de todos aqui. Não só na minha, mas eu creio que o Senhor usou ele para falar em várias vidas conheceram ao Senhor através desse instrumento aqui, através desse vaso, Pai, que o Senhor usou. Por isso te pedimos pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça. Usa novamente, Papai, que sabemos que ele preparou a tua palavra, Senhor, e trouxe até aqui. O Senhor toque em seu coração e enche, e que não seja ele, mas o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu te amo, cara. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Como diz a palavra, né? Por Ele, para Ele, não somente Ele. O homem não pode compartilhar de glória, pois a glória é do Senhor. Amém. E assim como diz a palavra, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Somos apenas merecedores da misericórdia do Senhor. E estava ali ouvindo a igreja inteira louvando, a igreja inteira cantando. Né? Meus irmãos, que Deus é esse? Mais de 2000 anos atrás, veio, pregou, se flagelou por cada um de nós, se rendeu na cruz. E esse amor a cada dia brota em nossos corações, em novos corações, e não cessa. Em diversos lugares já tentaram parar a obra do Senhor, e nós vemos que ela não cessa. Tem dia que estamos fracos, tem dia que estamos desanimados, e quando o Senhor chega, floresce tudo novamente. Que Deus é esse? Grande Deus. Que se rendeu na cruz por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meu irmão, em 1 Reis. Mas apenas parafraseando aqui as palavras que o Dércio falou aqui. Deus não é ciência para se discutir, se crê. Não somente se crê. Não tem a mais. É sim, sim, não, não, que diz a palavra, né? Temos que apenas crer. 1 Reis, essa narrativa que eu vou fazer para os irmãos aqui,
Ela é bastante longa, por isso que eu não vou ler toda, mas aqueles que não conhecem, eu gostaria que lessem até o fim, porque é uma história maravilhosa. Mas não é apenas uma história, é o agir de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, 1 Reis. Aqui fala sobre a velhice de Davi e a pretensão de Adonias. Quem era Adonias? Adonias era o filho de Davi, que na realidade Adonias era filho de Davi, que era irmão de Absalão. Um outro também que tentou tomar o reino de seu próprio pai e acabou sendo morto. Então vamos lá. O rei Davi já era velho, de idade avançada, e por mais que os envolvessem em cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisaque, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era ela jovem, de sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de aparência, e a sua mãe o havia gerado depois de Absalão, ou seja, ele era irmão de Absalão, né? Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. No entanto, Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Semei, e rei, e os valentes de Davi não tinham com Adonias. Matou Adonias ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoeleste, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, Natã, o profeta, Benaía, os valentes de Davi, Salomão, seu irmão, porém não convidou. Então disse Natã a Betseba, a mãe de Salomão: não ouvisse o que Adonias, filho de Hagite, reina, e que nosso senhor Davi não sabes? Agora vem e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Vai à presença do rei Davi e diz-lhes: não jurastes, ó rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, porque, pois, reinará Adonias? Até aqui, meus irmãos. Se eu fosse narrar, iria até o versículo 34, mas vai ficar muito extenso. Mas para aqueles que não conhecem a história, eu recomendaria que continuem e leiam, que vale a pena. Aqui nós vemos a história de um homem extremamente famoso, como foi Davi, que a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus, que participou de diversas batalhas, venceu muitas, perdeu outras, foi perseguido por Saul. Por diversas vezes Saul tentou cravar Davi com a sua lança, e simplesmente Davi foi ali, servo fiel ao Senhor. Errou, sim, ele errou, mas ele se arrependeu e continuou sendo servo do Senhor.
Aí nós vemos Davi aqui em uma situação, no fim de uma história em decadência, um reino em decadência, um rei em decadência. Quando a narrativa diz aqui que coberta já não aquecia mais o corpo de Davi. Foi necessário achar alguém para que dormisse com ele, para que ele pudesse se aquecer. Ou seja, ele não tinha mais autonomia. Tanto é que Adonias, o seu filho, se levanta contra ele. Mas a narrativa diz que lá na frente, por orientação do sacerdote, Betseba vai diante de Davi. Quando ela está falando com Davi, por orientação, o sacerdote que já havia falado que assim o iria fazer, entra e confirma toda aquela história que Adonias tinha se levantado como rei. Até aí tudo bem. Porém, Davi chama os seus homens e fala assim, não vai ser assim. Ele chama os seus homens e ele vai e ele unge Salomão como rei. Salomão se levanta como rei. E uma das recomendações de Davi para Salomão é assim, que todos aqueles que estavam junto com Adonias fossem mortos. Inclusive, o seu irmão Adonias foi morto. Nós vemos aqui uma história, como eu já falei, de um rei e de um reino em decadência. Porém, diante de uma grande trajetória, de uma grande batalha que houve aqui, veio uma grande vitória. Ou seja, a palavra narra que quando Salomão assumiu, o país prosperou. Não houve mais guerra. Salomão reinou por 40 anos, o mesmo tempo que o seu pai. E a palavra diz que nessa época houve paz em Israel. Veja bem, quando nós analisamos toda essa situação, foi necessário batalhas, foi necessário mortes, para que houvesse o quê? Paz. Assim é nossas vidas. Muitas vezes, se nós pararmos para analisar, qual a expectativa que havia aqui? Que o rei Davi e o seu reino entrariam em decadência, se deixasse Adonias continuar reinando, se Betseba não fosse aconselhada pelo sacerdote, se ela simplesmente se acovardasse, aqui como diz na palavra, que ela e o seu filho Salomão seriam mortos. Porque ele tinha a promessa de Davi em ser rei. Porém, Adonias, ele se levantando como rei, o que ele faria? Com certeza ele iria matar Salomão. E dessa maneira não aconteceu. Irmãos, eu meditando nessa história de Davi, vemos que é apenas uma história que, fazendo um paralelo com as nossas vidas, às vezes nós deparamos com situações que nós vemos que não tem mais saída, que não há mais expectativa. Mas quando você se levanta e você não para, simplesmente você não entrega e você persevera, o Senhor ele é capaz de mudar a tua história. Quando eu trago para a minha realidade, é uma história longa essa narrativa. Os fatos de grandes acontecimentos que aconteceram nessa trajetória da transição do rei de Salomão, de Davi para Salomão. Muitas vezes ouvimos narrativas e parece tudo ser maravilhoso. Quando você narra a sua história, se eu narrar a minha história aqui para vocês, parece ser maravilhoso. E às vezes nós até romantizamos o negócio. Nossa, como foi fácil. Nossa, o cara venceu. Olha que legal. Cada um aqui sabe a história. Cada um sabe da sua história aqui. Se você qualquer um aqui que chegasse, pegar o microfone aqui e vier narrar a história, nossa, é maravilhoso de ouvir. E para quem viveu essa história? Foi maravilhoso? Tem uma pessoa aqui, eu não a conheço, como ele também não a conhece, mas eu tenho um tremendo respeito, logicamente, para com toda a igreja, entendeu? Mas tem uma pessoa aqui em especial, eu tenho muito respeito.
Eu tenho assim, essa pessoa é uma pessoa muito fechada, assim como eu também sou. É uma pessoa que é reservada. Mas eu olho para essa pessoa e vejo que ela detém muita sabedoria. O Derso. E eu sei que a história desse cara, mesmo sem conhecê-lo, eu sei que não foi fácil. Eu sei que tem sido fácil a sua história, Derso. Não tem. Mas eu tenho a plena convicção, meus irmãos, que a história do Derso não foi só de batalhas. Teve grandes vitórias também. E a história do Derso, se você me permite, Derso, está falando, por exemplo, da sua pessoa, entendeu? Eu tenho certeza que se ele chegar aqui e narrar a história dele, ele vai edificar a nossa vida. Ele vai edificar a vida de muitas pessoas aqui. Como se a Elisete, essa eu posso falar com propriedade, que eu conheço, se ela vier aqui e ela for narrar a história dela, ela vai edificar a vida de muita gente. Como a dona Norma, se ela vier aqui e ela for narrar a história dela, não será diferente. Como o pastor Márcio, se subir aqui, como o Tiago, que começou a fazer uma pequena narrativa aqui. Ou seja, são histórias como cada uma de vocês, que se vier aqui e narrar, vai ficar uma coisa assim maravilhosa de ouvir. Porém, quem viveu não foi fácil. Mas isso não, vamos falar assim, isso não desvaloriza a história. Por quê? Porque se eu estou aqui, eu poderia narrar a minha história, se o Derso, a dona Norma, a Elisete, o pastor Márcio, o Tiago, o Adonias, tantos que estão aqui, vier aqui narrar a sua história, ou seja, não é só tristeza, não é só batalha. Sabe por quê? Porque você está aqui. Isso quer dizer que você venceu. Aleluia. Quer dizer que você está vencendo a cada dia. Senhor, obrigado, Pai. Eu tenho a narrativa, meu irmão, de um cara que não está aqui, poucos da igreja o conhecem. Mas eu tenho uma tremenda admiração pela batalha desse cara. Poucos aqui conhecem o Renato. Meu, o cara nasceu na Baixada, o cara nasceu na comunidade, o cara foi gari, o cara se fez o curso técnico de enfermagem, de auxiliar, fez o técnico, fez o curso, a faculdade de enfermagem. Hoje o cara está nos Estados Unidos. Olha a petulância do cara. O cara me vai para um país onde ele não fala o inglês e ele vai trabalhar com o Uber. Como pode um troço desse? Aleluia, Jesus. Ou seja, quem é que te limita? Ninguém. É você mesmo. Os seus sonhos. Quem é que pode fazer os seus sonhos acontecer? É só você. Quem é que pode romper o meu dia a dia? Sou eu. Não adianta eu colocar o meu joelho no chão e ficar falando, Senhor, me ajuda, se eu não tomar uma decisão. É verdade. Não adianta eu estar no erro e orar ao Senhor para o Senhor me consertar, se eu não me consertar. É eu que tenho que querer. O Derso, quando falou aqui referente à situação da abertura do culto aqui, ele falou da situação dessa professora. As pessoas vêm com argumentos vêm com argumentos na realidade querendo minar a nossa fé. Isso é no dia a dia. Isso é fato, isso acontece o tempo todo. Sempre vai ter um argumento a mais. Mas você não pode aceitar o a mais, porque a fé é para aqueles que creem. As pessoas falam assim, futebol, política e religião não se discute. Você pode discutir religião, futebol e política. Deus não. Porque Deus não é religião. Deus é criação. Aleluia. Assim como Ele me criou, Ele te criou. E é só Ele que pode nos suprir. É só Ele que pode dar o refrigério para o meu amanhecer ou para o meu anoitecer. É só Ele que muitas das vezes eu posso até acordar, estar preocupado e não conseguir dormir. Mas é só Ele que eu posso clamar e Ele pode me dar o descanso do justo, assim como diz a palavra do Senhor.
quando eu trago essa situação, meus irmãos, é igual esses dias eu fui em uma chácara e conversando com uma pessoa lá, com o senhor, ele me deu uma sacolinha de chuchu. A esposa dele até me trouxe lá uma taporzinha lá com salada de chuchu. Aquilo estava perfeito, perfeito. E eu levei aquela sacolinha de chuchu para casa, cheguei lá, estava falando com a minha esposa como que a mulher fez, ela me ensinou. E a minha esposa perguntou assim, você gosta de chuchu agora? Você sempre criticou? Rapaz! Eu costumo brincar e falar que chuchu ele é rico em vitamina A, B e C, água, casca e bagaço. Teve uma época, meus irmãos, quando eu vim de Goiás para cá, era chuchu todo dia. Era chuchu com arroz, chuchu com feijão, chuchu com ovo. Você frita, acha aquele chuchu com ovo, o ovo fica de um lado, o chuchu do outro. Meu Deus do céu, era todo dia aquilo. E aí eu fiquei, acho que uns 25 anos sem comer chuchu. Porque não dava, mas não dava mais. E assim, o que eu ia falar para minha mãe? Como eu falei, meus irmãos falavam, mas mãe, de novo, porque nós tínhamos no fundo do quintal, a casa que nós morávamos, era uma casa alugada que parecia uma parreira. Mas não era uma parreira de ovo, não era uma parreira de chuchu. Difícil o negócio. Mas o que acontece? Os dias passam. E você entende que é necessário dar um passo. Porém, quando muitas vezes você dá um passo e você não tem a direção. Mas quando você dá um passo e você põe o Senhor à frente, o Senhor te conduz. O Senhor te leva a alcançar horizontes, patamares que jamais você imaginou um dia. Muitas vezes nós vemos aqui a igreja, por exemplo, estamos aqui, prega-se a palavra, pessoas vêm, pessoas vão, não é só nessa igreja, eu já passei por outras, é assim, as pessoas, uma vez eu ouvi uma pessoa comparar a igreja igual, ele usou o termo terminal de ônibus, foi esse termo que ele usou. De repente está cheio, de repente vão embora. Mas, com um detalhe, né? As pessoas em um terminal de ônibus vêm, pegam o seu caminho e seguem. As pessoas passam pelo ministério, a palavra do Senhor entra no seu coração, ela está abastecida. E se o Senhor entrou, ela pode até não ficar naquela igreja, mas aonde ela for, ela é um mensageiro do Senhor. E eu creio que o Senhor muda a história de cada um de nós. Ou nesse ministério, ou qualquer outro ministério que a pessoa estiver. E assim nós continuamos essa narrativa, né? Porque quando eu falo que cada um tem uma sua história, e a sua história ela é capaz de mudar a história do outro. Isso é muito importante. Mas assim, o que eu faço da minha história para que possa mudar a história do outro, né? Essa semana, uns 15 dias atrás, mês passado para ser mais exato, eu recebi uma cartinha falando de uma pessoa que esteve internada conosco lá, e uma situação muito difícil, e me chamaram para posicionar um acesso dela, o pessoal não estava conseguindo, eu fui, e quando ela não conseguia falar, porque ela estava com um tumor no pescoço, e quando ela perguntou, gesticulando, se eu ia conseguir, fez um gesto com as mãos lá, porque ninguém estava conseguindo. E naquele momento ali eu falei para ela que eu não conseguiria, mas o Senhor conseguiria. E naquele meio termo ali, eu fiz o preparar, que a gente fala assim, eu costumo dizer isso, o preparar o meio de campo, a primeira coisa é você trazer paz no coração da pessoa que está ali sofrendo, né? Falei bastante da palavra do Senhor para ela. E como tantos passam no nosso caminho, o mês passado ela fez um contato comigo, deixou uma cartinha. Aí agora essa semana ela mandou uma mensagem falando que estava fazendo aniversário, até mostrei para minha esposa. E ela narrou verdadeiramente a importância da profissão, mas principalmente a importância de você levar a palavra. A importância de você falar de Cristo. Porque às vezes para você
Ah, a pessoa já sabe. Não, ela não sabe. E se ela souber, e você trouxer, e você falar, aquilo vai renovar o coração dela. A fé dela será renovada. E ela agradecendo, falando que é o primeiro aniversário dela com Cristo. Ela narra que todos os aniversários eram motivo de tristeza, agora é um motivo de alegria. E com grandes coisas o Senhor fez na vida dela. No hospital, quando ela voltou a falar, ela, conversando uma vez com ela, ela falou que ela via a esperança de voltar para casa, de ver o esposo, ver os filhos, ela tem filhos pequenos. Ou seja, foi o que eu falei para minha esposa agora há pouco, eu estava mostrando o áudio que ela me mandou, e eu falei para minha esposa, nós temos uma coisa muito importante. Quando eu falo nós, igreja, é a igreja, somos nós, porque nós somos um único corpo em Cristo Jesus. Todos nós temos essa essência para falar do Senhor. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho as palavras corretas. Não é você que vai falar, é o Senhor que vai falar através de você. Aonde você estiver, você pode ser um mensageiro da palavra do Senhor. Então é assim, não retenha, apenas fale, porque quem faz a obra é Ele. Aleluia. Assim como o Tiago comentou aqui, as pessoas quando não conhecem, quando estão chegando, muitas vezes o que acontece? Você que conhece, você se aproxima, você quer trazer a pessoa. Porém, a pessoa já sofreu tanto, já foi tantas vezes repudiada, vamos usar esse termo, que ela mesmo se constrange, ela mesmo se afasta. Ela mesmo se afasta do Pai. E na realidade o Pai está com os braços abertos para abraçá-la. Só o que nós temos que fazer é abraçar essa pessoa e falar assim, ó, o Pai é contigo. O Senhor não se esqueceu de você. Você é importante para Deus. O fato da pessoa falar, eu vou estar orando com você, eu vou estar orando por você, isso é muito importante. Para mim talvez não seja, para você talvez não seja, mas depende da necessidade de cada um. Qual é a sua grande necessidade hoje? Se você tivesse a oportunidade de estar diante do Senhor, o que você pediria para Deus hoje? Você tem ideia de quais são os horizontes que o Senhor pode te levar? Ou nós vamos parar na história de Davi aqui, que chegou em uma situação que você lutou, que você se esforçou, que você deu o melhor de si. Ah, mas sabe o que acontece, irmão? Eu já estou velho para isso. Ah, eu já tentei, eu sou novo, mas eu tentei tantas vezes, eu não acredito mais, eu não creio que vai dar certo. Se nós formos voltar um pouquinho lá nas Escrituras, vou pegar um outro exemplo de uma outra pessoa aqui, Sara. Quando ela concebeu, quando ela ficou grávida, ela tinha 90 anos. Aí, quando eu falo a situação de romantizar a situação, tudo muito fácil. Vamos pegar um exemplo aqui da Dona Albertina. Tem 96 anos. Imaginamos a Dona Albertina gestante hoje, gente. Para nossa concepção é uma coisa assim, absurdo. Para Deus não. Para se cumprir um propósito do Senhor, nada é impossível. Ele usa quem Ele quer, no momento e da maneira que Ele quiser. Não tem limite. Não tem bom e não tem ruim para o Senhor. Às vezes, aqueles que nós achamos que são ruins, por que a pessoa tem um comportamento, vamos falar assim, contrário? Porque ele não conhece a Cristo. Porque a partir do momento que ele conhecer ao Senhor e o Senhor adentrar no coração dele, ele viria aqui pregar a palavra e toda a igreja choraria. Tão grande a obra que o Senhor faria na obra da vida dele. Assim como nós vemos diversas pessoas que o Senhor chegou, entrou e mudou a história. Mas se ele mudou a minha história, como eu falei, a história lá atrás, meus irmãos, ele pode, como ele mudou a minha, ele pode mudar a sua. Ele pode mudar a sua casa, ele pode mudar os seus sonhos. Só que depende de você.
Quando lá embaixo, nós estávamos no ministério lá embaixo, onde era outra igreja, e eu não conhecia o pastor Márcio. Eu conheci o pastor Márcio por ver o Tiago e a Vanessa comentando dele, a dona Norma comentando dele. E quando eu conheci esse homem, a palavra dele para mim foi desastrosa. Eu já estou velho para isso. O homem estava esperando a morte chegar. Misericórdia. E aí o Senhor foi fazendo. Conversei com ele aqui o culto passado, domingo, ele me falou o quanto ele já perdeu de peso. A expectativa dele mudou. Quem fez isso? Cristo. É só o Senhor. Quando o Senhor chega, Ele muda. Quando o Senhor chega, Ele muda a tua história, Ele muda o teu humor, Ele muda os teus sonhos. Eu sou um tipo de pessoa, minha esposa sabe disso, a minha filha, eu sonho 24 horas por dia, meus irmãos. Porque aquela semana que meu coração não está cheio de sonho, estou derrubado. Então é assim, eu estou sempre sonhando. Se eu vou conseguir alcançar, não sei. Mas parar de sonhar, não. E os meus sonhos, um detalhe, eu não estou sonhando em riqueza, não é isso. Eu quero sempre algo melhor. Por que eu sempre quero algo melhor? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E se eu sei de onde o Senhor me tirou e Ele me deu algo melhor, eu creio que Ele é capaz. Assim como Ele mudou a minha história, Ele é capaz de mudar a sua. Assim como Ele mudou a minha perspectiva de vida, Ele é capaz de mudar a sua. Só que não depende de eu falar aqui, depende de você acreditar aí. Porque eu sei muito bem, alguns aqui sabem do meu testemunho, o que é não ter nada, nem sequer para comer. E eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é chegar em lugar, comer coisas que eu jamais imaginava. E eu lembro também que quando eu conheci a minha esposa, às vezes para nós não tínhamos dinheiro para sair para passear. Nós íamos no mercado lá próximo de São Mateus, lá onde nós morávamos. Nós íamos no mercado, comprava um pacotinho de milho de pipoca, estourava tudo aquilo lá, põe numa bacia, sentava no chão e ela e comia aquilo ali. Final de semana, nosso encontro era do lado da bacia de pipoca. Só que era um negócio fascinante. Teve vez da minha sogra sair lá fora, acho que ela pensava, são dois idiotas, né? E perguntar, por que vocês riem tanto? Nós éramos felizes. Se fosse classificar os dois assim, poderia usar, e o vento levou. Porque era pele e osso, mais osso do que pele. Imagina duas pessoas magras. Mas também o cara saiu do chuchu, foi para pipoca. Você podia esperar de um cidadão desse. Mas o Senhor veio, meus irmãos, o Senhor foi mudando. A beleza não mudou, pelo menos da minha não mudou muita coisa não. Mas o Senhor foi mudando, o Senhor foi dando graça, o Senhor foi dando sustento, o Senhor foi ensinando a palavra. E estamos aqui hoje. Graças a Deus. Dando risada? Sim, mas não foi fácil a história. A história é difícil, luta. O que eu quero dizer com isso? Que não importa onde está a tua história hoje, o Senhor consegue mudar. Eu sempre trago uma palavra aqui na igreja, sempre nesse sentido. É como eu estava conversando com o pastor Adilson e o pastor Márcio, é que nem eu falei, eu não consigo pregar de outro jeito. Eu não consigo trazer uma palavra diferente. Por que eu não consigo trazer uma palavra diferente, meus irmãos? Fala assim, se você vai só diante do Senhor pedir. Não é só pedir, eu agradeço também. Mas o Senhor tem dado. O Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado saúde para trabalhar, o Senhor tem dado sustento a cada dia, o Senhor tem dado a esperança, o Senhor tem dado a perseverança. Eu quero mais o quê? Deus. Ele diz na palavra, porque aí se nós falarmos assim, mas Deus não é aquele que dá no peraí. Opa, peraí, está errado. Como não? Lá em João 3,16, o que diz a palavra? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o maior presente que o Senhor nos deu até hoje. Foi a grande dádiva do Senhor que nos deu.
Se Ele já nos deu, eu já ouvia muitas vezes o pessoal falar assim, o melhor de Deus está para vir, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Aleluia. O melhor de Deus já veio e nos deu o quê? Graça. Grande Deus. Favor imerecido. Você recebe sem merecer. É assim. É simples assim. Basta crer. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Há momentos em nossas vidas que algo diferente precisa acontecer. Às vezes eu já ouvi pessoas falarem, e eu mesmo já falei assim, nossa, precisa mudar, algo diferente precisa acontecer, nossa, a rotina aqui tá difícil. Mas o que nós temos feito para que o algo diferente aconteça? Será que nós não estamos muito parados? Viemos aqui hoje à igreja, como eu falei, louvar e adorar a um Deus maravilhoso. Estava vindo para cá conversando com a minha esposa e falando uma situação com ela de uma determinada pessoa. E ela falou assim, acho que é uma válvula de escape. Eu falei, não, válvula de escape eu não acredito que seja, porque diante da situação que essa pessoa está passando, e ela está perseverando ainda, buscando a presença do Senhor, não é uma válvula de escape, é fé. Porque quando você tem fé, você persevera, você não desiste, você não está vendo acontecer, mas você vai. Deu errado, você continua, até que chega o momento, te falo isso com convicção, porque assim aconteceu comigo, e acredito que aconteceu na vida de muitos irmãos aqui também, e chega o momento que o Senhor derrama. Chega assim o momento que a tua perseverança faz com que o Senhor abra os céus e faça o mover ao teu favor. Mas é necessário perseverar. Acredito que, como eu já falei anteriormente, se nós pararmos de sonhar, meus irmãos, o que resta para nós? Pegar um exemplo aqui de Ana, está lá em 1 Samuel, do 1 ao 9, vocês não precisam abrir as escrituras. Ana, ela era casada com Eucana. Ele tinha duas mulheres, era Ana e Penina. A Penina, ela teve vários filhos. Ana não tinha filhos. E ela se constrangia o tempo todo, ela se lamentava o tempo todo, mas ela não desistiu. Por muitas vezes, Ana, o seu esposo, Eucana, ele ia ao templo fazer sacrifício ao Senhor, e ela ficava no templo chorando, até que chegou, diante de toda essa perseverança, diante de toda essa batalha, o Senhor concebeu que Ana desse à luz a um filho. Mas não foi assim simplesmente, o Senhor concedeu um filho a Ana, ela era estéril. Ana fez um propósito com o Senhor. Aproveitando, se você tem algo que você quer almejar grandemente, faz um propósito com o Senhor. É você e Ele. Eu digo para você com convicção isso. Faz um propósito com o Senhor. Seja fiel no seu propósito, porque Deus é fiel na sua palavra. Na própria palavra dele, ele diz que ele não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Quando Ana faz esse propósito com o Senhor, qual foi o propósito? Que se o Senhor assim o desse um filho a ela, quando ele fosse desmamado, ela o levaria e entregaria no templo para servir ao Senhor. E depois de toda essa guerra e de toda essa batalha de Ana querendo alcançar uma gestação, Ana concebeu, deu à luz a nada mais, nada menos de quem? Samuel, um dos maiores profetas do reino de Israel. Ou seja,
mediante a uma grande luta, meu irmão, o Senhor concede sempre uma grande vitória. E não é só na minha ou na sua vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu achei até interessante. Eu estava falando para ele, você viu, mandei um testemunho para ele, uma história de um testemunho. Eu falei, você assistiu? Ah, não. Mas por que você não assistiu? Ah, não, eu já sei o fim, eu sei que a pessoa ia vencer, e essa pessoa se diz ateu. Ou seja, o testemunho que eu mandei foi a narrativa de uma pessoa que fez um propósito com o Senhor diante de uma situação muito difícil e o Senhor lhe concedeu a bênção. Mas até o ateu acredita que aquele que está em propósito com o Senhor vai vencer. Ele já sabe que o final da história é vitória. Se nós pegarmos aqui as escrituras, nós vamos ver o testemunho. Qual dos testemunhos aqui, qual das histórias, aquele que estava em propósito, em sintonia com o Senhor, saiu derrotado? Nenhum. Qual dos irmãos que você já viu, que foi e buscou a presença do Senhor, que se dedicou, que perseverou e que não venceu? Todos venceram. É verdade, Senhor. O que nós estamos esperando? Grande é o teu nome, Pai. O que nós queremos, senão a presença do Senhor? Porque aonde há a presença do Senhor, a vitória, a paz, a harmonia, a discernimento. Então nós esperamos o quê? Quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim que Jesus, tendo chamado os 12, e concede poder e autoridade para expulsar espíritos imundos e curar enfermidades. Essas enfermidades aqui não poderiam ser curadas nos hospitais? Não poderia, na época tinha os médicos, não poderia curar os médicos não poderiam dar uma medicação e curar? Não. Porque tem enfermidades que a medicação humana não cura, não restaura. Mas quando a presença do Senhor chega, vem a cura, vem a restauração, vem a libertação. É assim. O que nós estamos esperando? O que mais nós precisamos para crer que nós servimos a um Deus que tudo pode? O que nós esperamos mais? Quando nós falamos que o Senhor, tem pessoas que eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, mas tem pessoas que pregam assim, que Deus dá, que Deus faz, que Deus acontece. Sim. Um outro exemplo aqui, Pedro, lá em Lucas 5, do 1 ao 11, Pedro pescou a noite inteira, voltou exausto, não tinha pego um peixe sequer. Porém, quando o Senhor entra no seu barco e pede para que ele lançar a rede, a palavra diz que o barco quase foi a pique, ou seja, quase afundou. Ele pegou 150 grandes peixes. Foi preciso pedir apoio de outros barcos. Como o Senhor não dá? Será que Pedro precisaria de 150 peixes para matar só a sua fome? Acredito que não, ele vivia do comércio, ele era pescador. Ou seja, o Senhor, ele se agrada em nos dar também. Porque eu costumo fazer um paralelo sempre, a família, o pai, a mãe com os filhos. Se o seu filho chega diante de ti e pede, você não vai derramar sobre a vida dele? É fato. E que testemunho, que prova maior nós podemos ter do que o Senhor já deu para nós, entregando o seu filho para se render na cruz? Qual é a prova maior de amor que nós precisamos ter? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando, eu estava me comentando uma situação de um plantão, do quão difícil é, melhor, quão difícil havia sido, e eu coloquei para ela a seguinte situação.
eu prefiro encarar esses plantões difíceis, ver todas as situações difíceis, do que me render na cruz. Não dá. Não teria condições. E o Senhor foi. Ninguém o obrigou, porque Ele diz na palavra dele, ninguém atira de mim. Eu mesmo me dou, ou seja, eu me entrego. Detalhe, por mim e por você. Aleluia. Isso foi um ato de amor. Por mim e por você. O que mais nós queremos? Qual é a prova mais que nós queremos que tem um Deus que é por nós? Outro exemplo aqui, a cura do paralítico do tanque de Betesda. A palavra diz que jazia 38 anos que esse homem já era paralítico. Certa ocasião ele está lá, o Senhor Jesus chega e pergunta para ele se ele quer ser curado. O que ele fez? Era simples, foi feita uma proposta para ele. Ele narrou a história. Assim somos nós. Muitas vezes, diante de muitas situações, nós narramos a nossa história, as nossas lamentações, em vez de nós aceitarmos ao Senhor. Em vez de nós aceitarmos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Não, mas é muito difícil. Ah, não, já lutei até aqui. Ah, mas você está falando aí porque você não conhece a minha história. Mas posso até não conhecer a tua história, mas eu conheço um que conhece a tua história e ele é capaz de mudar. Aleluia. Esse eu posso falar para você, porque se eu falar que eu não conheço, eu sou mentiroso. Esse pode mudar a sua história. E esse conhece a tua história a mais do que você. Porque às vezes a tua história e a minha história só vai acabar quando eu morrer ou quando você morrer. Mas enquanto eu não morrer, enquanto você não morrer, o Senhor está escrevendo a tua e a minha história. E Ele pode mudar. É o único que pode mudar a minha e a sua história. Mas é necessário crer. Eu tenho falado várias vezes aqui, o que é necessário? Crer, acreditar e buscar. Perseverar. Muitas vezes as pessoas dizem assim que Deus tarda, mas não falha. Não. Deus não tarda. Ele chega no momento certo. Ele não vai se atrasar. No momento certo. Porque às vezes nós queremos naquele momento. Mas às vezes, muitas das vezes, se Ele nos der a graça, se Ele nos ajudar naquele momento, vai pôr tudo a perder. Assim como um pai ou uma mãe, que o filho pede alguma coisa, o pai e a mãe às vezes até tem condições de fornecer aquilo, mas ela sabe, se ela der aquilo para o filho ou para a filha, ele pode se machucar, ele pode se perder. Assim é o Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor não vem sobre as nossas vidas, o Senhor Jesus não vem sobre as nossas vidas para nós nos perdermos, Ele veio para nos resgatar, é diferente. O Senhor veio para nos resgatar. Acredito, meus irmãos, que a saída para a minha vida e para a sua vida é não parar. Ah não, mas olha, eu já consegui até aqui, já está bom. Eu estou até aqui, eu sei que o Senhor me sustentou até o dia de hoje. Mas eu digo para você, não está bom. Eu quero mais de Deus. Eu vou avançar. Eu sei que o Senhor é comigo. Assim como eu creio que o Senhor é contigo. O que você precisa fazer? Avança. Avança que o Senhor te sustenta. Quantas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, morava no interior, e às vezes eu saía com meu pai à noite, e ele falava assim, vai na frente que eu estou atrás. Eu tenho certeza, naqueles dias, eu era criança ainda, menino novo, imaturo, muitas vezes eu ficava com medo, mas ele falava, vai na frente que eu estou indo logo atrás. Será que eu estava protegido ou não? E quando o Senhor diz assim para você, como Ele falou para Pedro, vem para andar sobre as águas. Será que Pedro tinha proteção ou não?
Porque ele diz assim, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e atribulados. Será que quando ele te chama, vinde a mim, será que essa vinde a mim, será que você está garantido ou não? Será que o Senhor pode te suprir ou não? Será que o Senhor pode trazer a paz que você às vezes precisa na sua casa, na sua família? Será que o Senhor consegue abrir a porta de emprego para você ou não? Ou é sorte? Sorte não existe. Isso é a minha concepção. E sim um Deus misericordioso que estende a mão sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Ah, foi sorte. Não, sorte não. Não existe. Porque a minha história, meu irmão, falo para você, a minha história mudou, sim, quando eu decidi, primeiramente, estudar. Quando eu decidi estudar. Foi fácil? Não. Não vou romantizar o negócio porque não foi fácil, não. Foi estreito. Hoje a minha vida é fácil? Não, não é fácil. Pretendo parar? Não. Ah, então você gosta. Não, não é que eu gosto. É que tem um fogo que queima aqui dentro que não se apaga. E eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Sim, mas ele não é só meu, ele é seu. Glória a Deus. O mesmo que fez na minha vida, fará na sua. O mesmo que fez na minha casa, fará na sua. O mesmo que tem me sustentado, é o teu sustento. O mesmo que tem dado sabedoria ao Dércio, no meio dos professores, que são pessoas que indagam e questionam tudo, é o mesmo que tem dado sabedoria a esse homem, muitas vezes para se calar. Porque é uma coisa que eu falo para o meu filho, falo para minha filha também, está escrito. Você não pode discutir com um tolo. Você não pode argumentar a palavra de Deus com aquele que não conhece. Porque isso aqui é santo. Isso aqui veio de um santo. Não é conversa de botequim. Isso aqui é para aqueles que creem. E se você crê, o Senhor muda a tua história. Aleluia. Se você crê, ah, mas está difícil, eu já pedi. Persevera. Porque se você pegar a história de diversos livros que tem aqui, você vai ver. Todos venceram. De que maneira? Perseverando. Aleluia. Perseverando. Essa é a frase. Apenas com um detalhe. Com Deus. Aleluia. Persevera. Não desiste. Ah, não dá o espaço para mais. Não, persevera. Segue. E creia. É o que eu volto a dizer. Essa semana eu estava conversando com uma mulher que trabalha comigo e eu falei para ela, você não tem ideia o quanto eu sonho. Mal sabe ela que eu estou sonhando muito, muito além do que uma vendinha. Não. Uma venda, se eu fizer uma venda na imobiliária, não resolve a minha vida. Mas eu sei que aqui dentro do meu peito tem um fogo ardente e não provém de mim. Esse resolve a minha vida. Esse resolve a sua. Cristo. 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 Glória a Deus. Abaixe sua cabeça. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui foi entregue a tua mensagem, Senhor. Mas sabemos que não é palavra de homem, Senhor. Mas sabemos que a tua palavra, Senhor, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela aviva os corações. Então, Senhor, que seja feito conforme a tua vontade, Pai. Que o Senhor adentre em cada coração aqui, Pai. Acende uma chama, Pai. Acende, Pai, o amor. Acende a esperança no coração de cada um que está aqui, Pai. Que cada um aqui, Pai, quando sair dessa porta para fora, não entre da mesma maneira, Pai. Não saia da mesma maneira a qual entrou, Pai. Que essa pessoa entenda que ela não veio apenas aqui na igreja como membro da igreja. Ela veio aqui como teu filho, como a tua filha, Pai. E sabemos, ó Senhor, que um filho e uma filha tua não fica desamparado. Sabemos que a nossa casa, Pai, quando tem a tua presença, a paz, a esperança, Senhor, a perseverança, Senhor, a proteção,
que mal nenhum virá contra a nossa casa e a nossa família, Senhor. Guarda cada um de nós, Pai. Leva-nos para a nossa casa, Senhor, embaixo das tuas mãos de proteção, Senhor. Nos dai o fogo, Pai, necessário para perseverarmos, Pai. Nos impulsiona, Senhor, para darmos o passo certo. Põe no nosso coração, Pai, o desejo de te servir a cada dia, Senhor. Põe no nosso coração, Senhor, o desejo de perseverarmos, de tentarmos mais uma vez, Pai. Põe a fé necessária em nosso coração, porque às vezes o nosso coração não tem fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, Senhor Deus. A fé necessária para perseverarmos, Senhor. Pois uma coisa eu tenho certeza, Pai. Se tivermos fé e perseverarmos, Senhor, sabemos que o Senhor nos alcançará, Pai. Nós te glorificamos e nós te exaltamos, Pai. Exaltado seja o nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus é tão bom e desafiador que eu ganhei uma camisa hoje. Sério, ganhei. Pastor João e Eliana são testemunhas. São testemunhas. Irmãos, eu acho tão bonita aquela camisa do Tiago. Sempre que ele vem com ela, eu falo, Tiago, essa camisa é bonita, viu? E hoje a Vanessa falou, eu vou te dar uma. Mas você tem que chegar com 75 quilos. Falta 65. Não. E olha lá, você vai dar, hein? Ó, compromisso, hein? Ó. Pastor João e Eliana estavam ali do lado. Irmãos, é interessante também, né? O pastor João contou um monte de histórias ali, né? E tem uma pessoa aqui que eu, a Vera e a Ellen, nós temos muito orgulho, não temos, Ellen? Dessa pessoinha. Uma pessoa que nasceu com o estigma de ser uma pessoa doente e largada ali. Ela não seu, né? Mas ela não desiste. Ô menina atrapalhada, não desiste. E esse tem problema de saúde, mas esse problema de saúde não a impede. Ela prestou Enem esse ano, prestou? Prestou Enem. Ela não pode entrar, né? Por causa da idade dela. Quantos anos que ela tem? Ela não terminou o ensino médio. Não terminou o ensino médio, é isso. Ela não terminou o ensino médio, então ela não pode entrar. Mas ela foi lá e prestou. Prestou o ensino médio e a nota que ela tirou. Uma pessoa que a pessoa falava, não. Vai fazer isso para quê? Prestar Enem para quê? Estudar para quê? Sabia disso, pastor? Estudar para quê? Fazer isso para quê? Ela prestou Enem e ela pode entrar na Federal, né? Conseguiu, nota dela foi tão boa que ela pode entrar na Federal, né? Ali, ó, a Cris, né? Deus é bom. Muita gente tem capacidade, sabe? E nós falamos para ela que 2024 está chegando. 2024 é todo seu. Você vai chegar lá, vai conquistar todos os seus sonhos. Continua sonhando. 2024, se prepare. Isso aí. Sonhe, filha. Amados, vamos lá os avisos. E olha que eu vou pedir um pouquinho de paciência hoje para vocês, tá bom? Só reforçando novamente, eu falei bem rápido a respeito das crianças. A irmã Cida veio aqui, né? Nós tínhamos ido lá. Irmã Cida, lembra? Eu tinha ido ver a garagem lá, na casa do filho dela, né? Para a gente colocava as crianças lá. Também surgiu uma casa aqui em cima que vai ser desocupada, né?
Nós vamos passar tudo isso aí para os pastores, depois vamos trazer para a igreja, vamos conversar aí com a irmã Meire também. Mas aí surgiu uma coisa que nos deixou assim bastante preocupados, né? Se você é um visitante, vem na igreja, traz o seu filho, traz a sua filha, você deixaria sair para vir aqui em cima ou ir aqui do lado? Difícil, né? Então, nós estamos aí estudando a possibilidade de fazer a classinha aqui dentro. Aqui aos olhos do pai e da mãe. Então, estejam orando por isso. Vamos ainda conversar, analisar todas as hipóteses de como que a gente faz. O que nós precisamos fazer essas classinhas. As nossas crianças estão aí, sentadas no meio da igreja, né? Então, nós precisamos fazer isso. Tá bom? Quero que vocês orem. Irmãos, o evangelismo no dia 21 de 4, no feriado, foi uma benção, não veio ninguém. Então nós ficamos por aqui mesmo, pintamos, mas no dia 1º de maio nós vamos voltar a fazer, tá bom? Dia 1º de maio eu vou chamar a equipe aí de pintores, para a gente dar os últimos detalhes ali na frente, se for possível, tá? Vamos terminar. Vamos passar um branco e depois vamos colocar um bege, tá bom, Luiz? Pedro, seu Heraldo, apesar que eu acho que o Pedro vai estar trabalhando lá, né, com os jovens, né, não sei, vamos ver. Né? Vamos passar o branco ali na frente, tem o palha ainda tem aí, né, quem estava pintando com palha, o Pedro, né, tem palha ainda aí, né, Pedro? Tem. E o branco tem, né, seu Heraldo? Tem bastante. Eu acho que é melhor do que a gente gastar, nós vamos fazer ali, nós temos também a lata de tinta para pintar o piso, então esperamos fazer isso no dia 1º de maio, né? Depois nós vamos estar conversando. Amados, nós temos aí alguns projetos, tá? No segundo semestre, eu quero que os irmãos comecem a orar. Nós vamos trazer um projeto que nós ainda não definimos o nome. É um projeto que já fizemos isso, os mais velhos conhecem. É o projeto Eclesia, no grego, né? Eclesia. O que é eclesia no grego, Décio? Chamados para fora. Eclesia significa igreja. A igreja, o nome igreja, ele significa chamados para fora. No grego, igreja, eclesia, significa chamados para fora. E é esse projeto que nós estamos aí estudando com alguns irmãos para colocarmos em prática. Nós só vamos trazer um nome melhor, talvez bora para fora, talvez chamados para fora. E qual é o objetivo desse? Eu não vou entrar em detalhes ainda porque estamos trabalhando. O objetivo é fazermos o velho, gostoso e tremendo culto ao ar livre, né? E dentro do culto ao ar livre podermos fazer um evangelho. Se você nunca foi num culto ao ar livre, você não sabe o que você está perdendo, né? Né, Meia? Nós já fizemos muito isso, né, Meia? Que bom, isso é coisa boa, irmão. Você vai no ar livre, lá a equipe de louvor toca, os irmãos rodam a vizinhança, distribuem panfletos, evangeliza. Se o filme Jesus estiver bom, a gente vai testar, a gente ergue lá o filme Jesus e vamos fazer uma festa para Jesus e ganhar almas para Jesus nos locais em que a gente definir para fazer. Esse é um projeto para o segundo semestre, tá bom? Projeto Eclesia, chamados para fora. Estamos aí orando, peço para os irmãos que orem. Já pedi para um grupo de oração, já está orando por esse projeto. Isso é para o segundo semestre. Temos que trabalhar isso aí, tem que ser muito bem trabalhado. Mas estamos querendo colocar isso em prática. Bom, nós temos um outro projeto que eu vou pedir para a irmã Norma e a irmã Eliana virem aqui para orientar e explicar para a igreja como isso vai funcionar. Tá bom? Deixando bem claro que são dois tipos de projeto que a igreja trabalha. Tá? O projeto Eclesia com o objetivo de evangelizar. Vem cá, Eliana, irmã Norma, vem cá. Vamos
vamos lá. E também depois, Eliana, vá se preparando com a Val aí, que vocês também têm, né? Tem algumas coisas aí para estar explicando, né? Para a igreja. Não, só explicar mais ou menos por cima, a gente vai explicando. É assim. Não. Vamos preparar. Paz de graça, igreja. Amém. Esse projeto aí é muito amor ao próximo, né? É um trabalho que eu amo fazer, que eu gosto muito, me sinto muito bem, né? E não sou eu, todos nós da igreja, eu tenho certeza que gosta de retribuir ao Pai por tudo que Ele faz por nós, né? E às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, como que eu posso te dar um pouco de mim, mostrar para você que sou grata por tudo que você faz por mim, né? E a gente nunca vai conseguir agradecer o Pai por tudo que Ele faz pela gente. Mas precisamos fazer um pouquinho, né? Não vai conseguir. Mas a gente precisa demonstrar para Ele que nós estamos aqui e que Ele pode contar com a gente. Quando Ele fala para você, filho, vai lá, demonstra o teu amor ao próximo. Isso é o idoso, isso é o morador de rua, né? Isso é a criança abandonada no orfanato. Ele fica maravilhado quando a gente faz essa gratidão, essa obra. Por quê? Porque é o amor. Quem é Deus? Para mim, Deus é amor. Eu não vejo outra resposta, né? E Ele ama tanto, 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 que Ele não escolhe quem. Ele ama todo mundo por igual. E dentro desse amor ao próximo, eu estive conversando com a Eliana, o pastor Marcos, o João. A gente estava muito assim, estamos muito parados, né? Mas também aconteceu muita coisa. A gente não estava tendo condições de estar fazendo um evento, de estar fazendo uma visita, por conta, foi mudança. O ano passado, os 2 anos aí, nós tivemos a epidemia, a gente não podia mesmo, né? Mas agora eu creio que nós podemos retornar as nossas obras lá fora e colocando dentro disso as nossas visitas, né? E eu tenho uma amiga que ela trabalha num abrigo, né? E lá, a gente, até a minha filha, teve uma época que a minha filha trabalhou lá. E é um encanto, né? Lá é onde a gente encontra muitas e muitas, como a vozinha. Muitos e muitos, o tiozinho, vozinho, vozinha. Eu fui na entrevista, fui conhecer a casa, a Eliana era para ir comigo, mas infelizmente não deu. Eu falei, Eli, eu vou sozinha mesmo. Lá é um docinho, a gente fizemos uma visita, foi eu e meu marido, até que ele brincou com a moça, né? Ele falou para ela assim, com que idade a gente pode entrar aqui? Aí ela falou assim, ó, aqui a gente faz a ficha a partir dos 63. Mas tem pessoas que ficam 8, 10, 15 anos na fila, né? Aí ele falou, pode colocar ela aí, né? Então, eu não me importo com isso, gente. Eu não me importo com isso, eu não tenho nenhum preconceito. Eu acho que é um lugar tão gostoso, é um lugar onde todos falam a mesma língua. É um lugar que o idoso, hoje, ele se sente sozinho, ele não tem companhia, ele não tem com quem falar. Hoje, se nos tempos dos meus pais era difícil, nos tempos dos pais de hoje está muito mais difícil. Todo mundo tem as suas dificuldades, os seus trabalhos, as suas lutas, né? E nós vamos ficar velhos. Nós vamos envelhecer. Feliz daqueles que envelhecem, encontram um lugar igual aquele, gente. Eu estou apaixonada. Eu fui ali, eu fiquei assim,
sabe? Eu queria pegar toda a igreja, convidar toda a igreja e estar voltando para fazer essa visita no outro dia. Porque é lindo demais. Então, assim, é isso que nós temos para passar para a igreja hoje. Convidamos toda a igreja, eu já estive no local, a gente já marcou data, 21 de maio, para estarmos indo lá, fazer a visita a esses amorzinhos. É muito lindo, é muito gostoso. E assim, nós não temos muito tempo lá, né? Por conta da idade deles, são todos idosos. Eles têm horário para comer, para beber, para dormir, para tomar remédio. Eles têm horário para tudo. Então nós temos 2h30 para estar nesse local. Mas é como a menina falou no louvor. Essas 2h30 vai valer por mais de 1000 anos. Presente com esse pessoal. Doando um pouco de nós. Fazendo um pouco para Deus. Amando eles, cuidando deles, respeitando eles. Porque nós todos um dia vamos ser um deles. E feliz daquele que um dia seja um deles. Né? Então a gente está programando aí esse evento, essa visita maravilhosa. Eu creio que toque no coração de cada um da igreja, que se propõe a nos acompanhar, que vá com a gente fazer essa visita. O tempo é curto, não vai ser um dia inteiro lá. Não, nós vamos chegar às 2h15, 2h20 por aí, porque nós começamos o nosso... já está reservado, vai estar esperando pela gente. Então nosso horário é das 2h30 às 4h30, né? Nós vamos fazer, como ela falou, né? Tem muitos que vão, muitas visitas, recebem muitas visitas, muitas igrejas, né? A congregação faz direto lá, faz parte da congregação, a congregação já faz uma associação lá dentro, porque a congregação já tem muitos senhorzinhos e senhorzinhos da igreja da congregação que está lá. Inclusive, gente, a gente tem um grande amigo lá, eu acredito que tem pessoas aqui que conhecem. O pai do Jonas. Ele está lá. Mas eu não acredito. Eu não acredito que os filhos fez isso, gente. Por amor. Lá ele tem a companhia, lá ele tem amor, lá ele tem o médico, lá ele tem atenção, lá ele tem o psiquiatra, lá ele tem o pessoal que cuida bem, ele tem o pessoal que fala. Acontece que, às vezes, a gente precisa de atenção. O filho não dá atenção porque não quer? Será? Será que o filho coloca um pai ali no lugar bonito daquele, onde tem um espaço para ele andar, onde tem com quem ele conversar, onde tem um médico a toda hora, onde tem pessoas capacitadas, treinadas para cuidar direitinho, sabe o que está fazendo em todo momento, e aí eu vou e contrato qualquer um, jogo lá dentro para cuidar do meu pai e da minha mãe, porque eu não posso cuidar, eu tenho a minha vida. Eu tenho que estar lá correndo atrás dos meus interesses, da minha família. E o meu pai, e a minha mãe. Aí quando leva para lá como que faz uma coisa dessa? Não, gente. A Vanessa, ela passou por isso que o pastor Marcos pediu um pouco de paciência para vocês hoje, né? Porque a gente vai precisar estar declarando um pouco sobre isso. A Vanessa, a menina lá da direção que faz as entrevistas com quem vai visitar o local, ela passou para a gente. Tem um senhor lá, mas o senhor, ele está fisicamente bem, mentalmente bem. Mas o que acontecia com ele? Ele morava aqui em São Bernardo, preso dentro de um apartamento, com a nora. O filho precisava trabalhar, a filha dele mora nos Estados Unidos. A nora não podia fazer mais nada, porque tinha que cuidar do sogro. O sogro não podia descer lá embaixo, porque ela ficava apavorada. Ele ficava desesperado, porque estava preso dentro de um apartamento. E os dois cercando ele. Mas de uma certa forma, ele não tinha vida. Ele estava envelhecendo mais e morre mais rápido. Porque ele não tinha vida. A depressão pega o idoso. O filho dele esteve no local, aqui, onde nós vamos visitar. Conversou com ela. Conseguiu a vaga. E não falou nada para ele. Convidou ele para fazer um passeio. E vieram passear aí.
Vieram passear, ele passou o dia, porém ele já ia fazer parte da casa, ele pôde passar o dia na casa. E ele ficou, conversa com um idoso, conversa com o outro, e anda naquele lugar lindo, e vai em tudo que é lugar, e ele foi desanimando, e ele foi... Nossa, ele ficou maravilhado com o local. Na hora de ir embora, o filho dele e a nora dele falou, ó, já está na hora da gente ir embora, hein, filho, não vou. Você vai me levar para aquele apartamento lá, vai me enfiar lá dentro, olha que lugar bonito, onde eu estou, e eu já fiz um monte de amigos. Vocês não conversam comigo, eu não vou. Eles levou ele para ouvir exatamente isso. Aí falou, não, pai, vamos embora, né? A gente tem que ir. Ah, você gostou? Então tudo bem, vamos ver com a moça, a gente vai ver se tem vaga, tarará, e provavelmente a gente traz aqui, já que você gostou do ambiente. Mas isso já estava tudo certo. Até então, o meu marido, quando a gente viu lá pai e filho, que no dia que nós fomos lá, esse moço estava lá visitando o pai, ele falou assim, nossa, ele é muito novo para estar aqui, né? Mas às vezes para a vida novo. Às vezes, o que ele está fazendo lá agora? Ele está fazendo hortinha, ele está plantando, fazendo plantinhas, fazendo mudinhas, colocando lá na frente para que os visitantes comprar. Ele está se divertindo, ele está amando o local. Uma semana depois, o filho trouxe ele, deixou ele filho livre, espontâneo vontade, ele gostou de ficar lá. O pai do Jonas está adorando ficar lá. Gente, eu quero fazer esse convite, não sou eu. Povo de Deus, o Senhor convida toda a igreja para fazer essa visita. Isso é no dia? Dia 21 do 5, Horário, né? horário. Horário, às 2 horas, nós saímos daqui, nós temos que estar lá às 2h30. É aqui pertinho de Ouro Fino, Isso. não é longe. A gente também está trabalhando aí direitinho nas camisetas, porque a igreja precisa se identificar. Né? O pastor Marcos já encomendou camisetas, nós vamos fazer as camisetas. Essas camisetas vai ser como assim, gente, vamos colocar aqui na igreja, que nós vamos nos reunir aqui na igreja, saímos todos daqui, todos vão colocar as camisetas aqui na igreja, nós voltamos, todos devolvem a camiseta para mim. São devolvidas as camisetas. Por quê? Porque aí eu vou lavar, vou cuidar, vou guardar. A partir de agora, todo o evento, nós vamos ter camiseta. Né? Então, a gente já vai mandar fazer os 3 tamanhos, né? Vai fazer 4 tamanhos? Pequeno, médio, grande e GGzão. GGzão foi também? Ai, não, eu pensei que era só os 3. Então, eu acredito que o Senhor está tocando no coração de vocês, assim como tocou no meu, assim como eu por mim assim, lá só fazendo, eu queria ir lá todo dia, eu queria ficar lá, eu queria cuidar deles, eu queria ajudar, entendeu? Voluntariamente eu queria ajudar. E lá eles recebem pessoas que vão fazer esse trabalho voluntariamente, mas infelizmente eu ainda não me aposentei. Porque quando eu me aposentar, eu já me vejo fazendo essas coisas, gente. Eu já me vejo ajudando. João, se eu ficar parado, meus filhos vão ter que me correntar. Então eu já estou me escalando voluntariamente para fazer esse tipo de trabalho. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que todos estejam aí se enchendo de amor e carinho para nós levar. Quem vai, outra coisa, nós não vamos, tem pessoas que vão lá para fazer o almoço. Nós não vamos fazer o almoço. Nós vamos fazer o lanche da tarde, pessoal. Ficou certo para a gente fazer o lanche da tarde. Então a gente pode levar bolo seco, né? Salgado, torta. E podemos levar refrigerante e suco de caixinha. É o que nós vamos levar. Geralmente, quando a gente fazia eventos em algum lugar, a gente levava o que a casa precisava, né? Além do nosso momento com eles ali, era por nossa conta. Se era o almoço, se era o lanche da tarde, era por nossa conta, né? Só que lá, não. Graças a Deus, a casa não precisa de nada. Só de amor, muito amor para passar para eles lá, né? Então a gente vai levar, nós vamos fazer esse lanche da tarde com eles.
Ah, não, mas como vai funcionar esse lanche da tarde? Esse lanche da tarde, lá com eles, o importante é nós, eles e mais os funcionários. Tem um salão imenso, onde nós vamos todos lançar junto. No momento do lanche, o que nós fazemos? Nós adotamos, cada um nós adotamos um senhorzinho para conversar, uma senhorinha para conversar, para dar risada com ela, para brincar com ela. Isso daí é de vocês. Isso daí é de você. É o que você sentir no coração. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir conversar, falar. É um pouquinho de amor e carinho, né? Ajuda a servir os lanches, né? Então vai ser isso, gente. Então é dia 21 de maio, às 2 horas nós saímos daqui da igreja. Nós precisamos chegar um pouco antes aqui, por volta de 1h30, né? Todo mundo de camiseta. Por que camiseta? Tem que explicar também, né? Ah, mas por que a gente não pode ir com roupa normal? Não pode ir com roupa normal porque no domingo os familiares estão visitando. E nós vamos ficar sem se identificar. Né? Vai ter muitos familiares lá, né, que vêm visitar. E eles ficam felizes de saber, aí tem igreja tal aqui hoje, louvando e orando com nossos pais, com o nosso tio, com a minha avó, com a minha bisa, né? Então, a gente precisa estar com a camisa, com a camiseta da igreja, para nós nos identificarmos, que são da igreja, que é nosso dia, é nosso evento. Né? Não é uma questão de falar assim, só vai quem está com a camiseta. Não, gente, é uma questão de se identificar. E eu acho isso muito importante, que a gente se identifica, porque a Igreja Batista vai chegar todo mundo. Aí um filho, uma filha, um neto, ai, vocês, que bom, vem cumprimentar a gente. Eles vêm cumprimentar a gente e agradecer por a gente estar lá. Outra coisa, nós não podemos levar grandes atrações, né? O que a gente vai levar é órgão, né? Teclado, violão e 3 louvores, escolher 3 louvores. Elas gostam muito de louvar, as tiazinhas, né? E os senhorzinhos também, porque eles recebem visita de igreja diariamente, né? Então eles gostam muito de louvar. Então a gente, naquele salão mesmo, que a gente vai ficar com eles, nós chegando lá, eles já vão estar nos esperando, a menina vai organizar tudo, eles já vão estar todos esperando a gente. Então assim, a gente vai, ali mesmo a gente vai louvar, eu conto aí com a banda, com a presença da banda, para levar um louvorzinho lá para os vozinhos, né? Que logo em breve vai levar para o papai, para a mamãe, porque eu já me candidatei, já estou lá. Eu não digo não porque eu era, amo. Então assim, não estou brincando não, estou falando sério. Quando eu envelhecer, eu não quero dar trabalho para meus filhos. Não, eu não quero ficar parada também. E não quero ocupar o tempo deles para cuidar de mim. Pode me colocar num lugar lindo daquele ali, que eu vou lindo, maravilhoso. Olha, lá tem a sala de atividade, onde as tiazinhas vão fazer tricô, crochê, tudo que eu amo. Pintura. Gente, é vida, é viver. É mais viver do que ficar dentro de casa, preso e prendendo o filho. Eu penso assim. Não, eu penso assim. É a minha visão. Então, gente, é isso aí. Daqui pra frente, a gente conta com vocês aí da banda, pessoal. Se vocês puderem ir, escolher uns 2, 3 louvores para ir com a gente, para louvar lá pros idosos. E a igreja, todo povo de Deus estão convidados para esse evento. Eu creio em nome de Jesus que já deu certo. Amém. Bom, o pastor Marcos, você vai concluir e orar. Eu já começo a orar pelo nosso... Tá bom. Pessoal, obrigada pela atenção, viu? Estamos aí o nosso grande evento com nossos senhorzinhos e senhorzinhas. Irmãos, então nós vamos sair daqui por volta, tem que estar aqui por volta de 1h30 para fazer a organização. Nós temos que estar lá por volta de 2h15, são aproximadamente 2 horas e meia de evento, tá? Vamos uniformizados
E nós temos lá, podemos ir com 20 pessoas, tá? Então, já vai ir orando, se preparando, se você quiser ir, por favor, vá nos informando. Eu não gostaria que você chegasse já imediatamente, eu vou, e na hora não vai. Então pense com calma, com carinho, e depois procure a gente, procure a irmã Norma, procure a Eliana, vai lá, olha, eu vou, e dá o nome direitinho. Por quê que precisa dar? É importante que dê o nome. Se você vem aqui os 20 aqui, e vem aqui 2 carros, não dá para botar 20 pessoas dentro de 2 carros. Tá bom? Então é importante que você dê o teu nome direitinho para a gente providenciar o transporte. Tá bom? E a gente aí, até lá, a gente vai explicando aí bem melhor como vai ser esse evento. Onde está a Elisete Val agora? Oi, Elisete. Já foi dos Estados Unidos? Não? Ah, bom, que susto, irmã. Pensei que você tinha embarcado. Vai lá, Val. Vai lá, Val. Vem, Val. Venha que Val. Se o pastor Edilson falou que é para você e a Elisete. Pelo menos faz companhia para ela aqui. Oxê, o pastor Edilson, ele está com um problema pessoal e ele não pôde estar aqui hoje. Então ele falou assim, Elisete e Val estão lá no meu lugar lá e ele vai saber que ele está vendo, né? Ele está vendo? Ele está vendo que você não veio. Depois você vai se entender com ele. Vem aqui, fica do lado aqui. Pastor Edilson, ela veio, viu? Depois de muita insistência nossa, ela veio. Paz, igreja. Nós vamos só passar um recadinho para vocês e para os jovens do evento que vai acontecer no dia 31 e 31 de abril, que é o domingo, né, Val? E 1º de maio. Então, 31, após o culto, nós vamos sair daqui. É um local, tipo uma chácara. Não é chácara, é um local de evento. Um local de eventos. É aqui perto. Salão de evento que tem em Maracá. E nós vamos passar a noite do domingo, depois do culto, e o dia 1º todo lá. Peço para os irmãos orar pela gente, pelo evento, né? Porque nós queremos fazer algo bem gostoso para os jovens, algo diferente, mas, primeiramente, levar a palavra de Deus para esses jovens e pedir para que Deus faça mover no coração de cada um deles. Queremos pedir também para que os adultos que puderem nos ajudar, né? Depois a gente vai ver direitinho quem que vai poder, porque também não pode muita gente, para estar lá conosco para ajudar nesse evento. A gente já fez um cronograma, mas ainda a gente precisa acertar algumas coisas. Mas, prioridade, os jovens, já avisar os convidados de vocês, né? Não pode porque a gente tem alguns que a gente não conhece, e dar as informações do que é preciso levar, né? E confirmar, porque já tem outros jovens que querem convidar mais pessoas, mas o local não é muito grande, então a gente não pode abrir espaço para muita gente. São só 20. Então, aqueles que forem têm que confirmar. Então, coloquem lá no grupo aquele que vai confirmar, porque de repente a gente conta com algum jovem que diz que vai, depois não vai, e aí vai faltar lugar para aquele que gostaria de ir, né? Então, era isso, né, Val? Eu acho que é isso, pessoal. Tem que trazer autorização aqui na igreja no domingo, que só vai quem tiver com autorização assinada pelo pai e a mãe. Os convidados têm que trazer, para todo mundo estar ciente, a autorização do pai assinado, tá bom? E é isso, mas eu conto com a igreja para orar por esse evento, amém? Irmãos, essa autorização é muito importante. Lá tem 2 xizinhos, se vai passar a noite ou se vai entrar na segunda-feira pela manhã. Aonde que é esse... Você sabe onde que é a casa da Sonei e do Pedro? Então, é ali pertinho, né? É uma rua para cima, né? Então, se é qualquer probleminha, está bem pertinho, você pode até passar na casa do Pedro da Sonei, almoçar, tomar um café. Vai lá, Pedrão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, é muito importante a presença de todos os jovens. Olha, o que a Elisete, a Val, a Dona Norma que está auxiliando, a Eliana também vai estar lá auxiliando, o Pedro, o Sonei, esse pessoal todo, o pastor Edilson, estão se esforçando tanto para que esse evento ocorra de uma maneira tremenda e gostosa. Então, meninada, dê lá o seu nome direitinho, tá bom? Vamos entender, entrar no grupo, prestar atenção em tudo que é para levar, nas orientações, para chegar na hora, não sabia, tá bom?
Todos estão convidados. Vai ser muito bom, vai ser muito jóia. Vamos orar? E olha, ore pela Alessandra, a esposa do Beto, não está bem, né, Vera? Com problema nas pernas, né? Um problema nas pernas. Também a Cris, também hoje, também teve problema, passou pelo médico, a mãe dela também não esteve bem. Ore pelo pastor Edilson, também está com problema pessoal. Você tem um pedido aí? Coloque diante de Deus. Isso, pela irmã Hilda, pela Cleo, né? Esteja orando, coloque diante de Deus os irmãos que não puderam estar. Irmãos, sonhe. Em nome de Jesus. Custa caro sonhar, pastor João? Não custa nada, né? Vamos sonhar, sonhe. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é tremendo, maravilhoso, Pai. Aí, ó Deus, tantos projetos da tua igreja, Pai. Está diante do Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Prepara tudo, Pai. Está tudo aí diante do Senhor. É o Senhor, ó Deus, que tem movimentado a tua igreja para que tudo isso surja, Pai. Obrigado, Deus, pelos louvores. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em segurança. Deus, e que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje, para todo sempre. Amém. Saúde, Senhor, graças ao Senhor. Quarta-feira tem estudo, 7:30 da noite. Sexta-feira tem oração, 6 horas da tarde, 6:15 o pessoal está indo para a casa de recuperação.